eu acho que ela tá melhorando, de repente eu não sei o que acontece, ela vira uma chave, eu não sei o que dá na cabeça dessa garota, né? Mas quando a gente assiste, ou então a gente presencia atitudes como essas, não tem como passar batido, mas não tem como passar batido, principalmente quando se trata do nosso Michael Jackson brasileiro. Pois é, eu tô falando dela mesma, da Anitta. Aí todo mundo me pergunta, por que Michael Jackson brasileiro? Pela quantidade de plástica. E aí é o seguinte, pessoal, e a gente vai, mas infelizmente, mais uma vez, trazer a Anitta pra Cancela, porque não tem como a gente passar batido sem simplesmente falar, ai, Anitinha, sabe, ai, sabe, tal, não sei. Não precisava fazer o que ela fez. Então pode rodar a vinhetinha gostosa, Gui, de Cancela, pode chegar, Anitta, vem pra cá. Pessoal, no último sábado, a Anitta, ela resolveu fazer aqueles shows que ela tá fazendo, os ensaios da Anitta e tal, e ela fez lá em Belo Horizonte. E aconteceu o seguinte, né? Durante os shows que a gente viu ali, tudo acontecendo e tal, ela pegou quatro microfones no valor cada um de $2.000. A nossa produção entrou em contato com a produtora que inclusive montou todo o espaço e passou o valor para nós. Cada microfone daquele custa $2.000, quase 14 mil reais cada um, tá? Ou seja, ela jogou 4. Sabe quanto que ela deu de prejuízo? 56 mil reais só para produtora, tá? Agora, durante todo aquele ensaio que ela faz, que ela promove, enfim, que na verdade os ensaios da Anitta, esses shows, é muito mais para maquiar toda a história, porque a gente sabe que os shows da Anitta não estão mais enchendo, então ela faz esses ensaios, assim que daí vai aglomera ali um pouco menos público e ali não fica tão feio justamente. Eu acho que a Anitta, ela não encheria nem mais o CTN, né, aqui em São Paulo, que é o Centro de Tradições Nordestinas, que é inclusive muito grande, mas eu não sei se a Anitta encheria ali ou lotaria o espaço justamente com o show dela. Mas então esses ensaios dessa vez foi lá em Belo Horizonte, aonde simplesmente ela estava, né, com um colã, né, de paetê branco e verde e tal. Eu fico me perguntando, que eu começo a entender que essas artistas tipo a Anitta, elas se preocupam muito mais com o look, elas se preocupam muito mais com o cabelo e a maquiagem do que realmente com o comportamento, de que forma que elas vão se apresentar diante o público, sabe? E ela, sem mais nem menos, ela simplesmente pegou e atirou o microfone, sabe? Coisa que não se faz, porque isso é uma questão de educação. Porque antes de você ser artista, eu acho que o mínimo que você deve ter é um pouco de educação, de lisura, né? É um pouco realmente de embasamento, né? Mas como que você vai esperar isso de uma Anitta, que eu acho que nunca teve acesso, inclusive, a esses princípios e referências, né? Do que de bom modos, como que é se tratar o outro, como que é que você trata uma família, como é que você trata os amigos, como é que você trata o público. Então, ou seja, a gente não pode esperar muito da Anitta, porque a gente sabe o que ela entrega, na verdade, no final é sempre a bunda. É isso que ela vai entregar no final. E aí a gente viu realmente a Anitta indo por esse caminho e fazendo tudo com aquele microfone, jogando aquele microfone longe, e volto a frisar, cada microfone daquele no valor de $2.000 cada um, algo mais ou menos em torno de 12 a 14 mil reais cada um, e ela jogou 4 microfones. 4. E detalhe, esses microfones, eles são extremamente sensíveis, ou seja, parece que 2 deles ela conseguiu quebrar. Então, ou seja, não tem conserto. Ela vai ter que retrocar, vai ter que... E detalhe, deixa eu explicar melhor para vocês. O que aconteceu foi o seguinte: geralmente num show assim como esse, as produtoras são contratadas para prestarem o serviço, né? E ali o que acontece é o seguinte: os microfones, tem alguns que ficam em stand-by, porque caso algum quebre ou não funcione, o que acontece? Aí a mesa vai lá e repassa.
Só que ela deu o trabalho de esperar com que o cara que estava na mesa de som ligasse, porque os stand-bys, eles ficam desligados, justamente para que não gaste, né, a bateria, sabe? Mesmo sabendo que cada microfone desse tem uma durabilidade de 7 horas, mas precisa realmente, fica desligado. E quando entregam o microfone na mão dela, era o tempo, inclusive, só do cara da mesa de som poder, geralmente é pela cor ou é pelo número que ela tá na mão, para eu poder achar aqui, ponto, liguei o microfone da Anitta e tá tudo certo. Mas ela não esperou sequer, esperou com que o cara do som realmente ligasse o som dela, o som do microfone. Ela não esperou absolutamente nada e pá, jogou o microfone longe. Mas nós temos inclusive as imagens disso tudo, desse show que foi caótico, e eu continuo a minha cancela aqui com a própria Anitta e vamos ver o que aconteceu. Que absurdo, né? Que absurdo. Como assim? Ainda muito bom, muito bom. O que muito bom, ô seu tonto? Muito bom o que? Ela tirando o microfone? Muito bom ela arrebentando o microfone? Acabando, inclusive, com uma estrutura que não saiu do bolso dela? Inclusive, a gente sabe o quanto é difícil as pessoas garantirem bons produtos nesse mercado de audiovisual, que é um mercado extremamente caro, e o que as pessoas trabalham para montarem as suas produtoras, tá? Então, ou seja, era só o tempo, se é que vocês perceberam, era o tempo só dela esperar ligar o microfone dela, porque, como eu digo, ficam 4 microfones ali, ficam vários microfones em stand-by, porque caso quebre um, tem o outro disponível, mas esses microfones, eles ficam desligados, pessoal. Eles não ficam ligados, era só o tempo de falar, olha, ela está com tal microfone, entendeu? E aí pronto, ia resolver o problema. Não, mas ela fez questão de atirar os microfones longe, ela fez questão de atirar, de quebrar, de fazer tudo, justamente por causa disso, e ainda incentivando o público, sabe? Ficou feio. Eu senti vergonha alheia dessa garota, sabe? Porque ela vai abaixo da crítica quando ela começa realmente levar a história para esse lado, quebra-quebra de tudo, sabe? Eu sou da época, inclusive, que nós víamos ali os grandes metaleiros ali quebrarem as próprias guitarras, mas eram guitarras deles, né? Que metiam a guitarra no chão, arrebentava tudo, às vezes guitarras milionárias, enfim, assinadas, mas era a guitarra deles e tá tudo certo, eles fazem o que eles quiserem com o produto deles. Agora, quando ela pega simplesmente um microfone que não é dela, é de uma produtora, de pessoas que estão ali trabalhando, você vê que ali o segurança tentou segurá-la para ela não jogar o microfone, e ela fala, o que eu entendi, ela tipo, sai, sabe? Que ela ia atacar o microfone e ela tacou o microfone mesmo. Muito feio, Anitta, muito feio. Você é realmente abaixo da crítica. Você consegue realmente descer no mais profundo lodo do que as pessoas possam chegar. Em pouco importa, garota, se você tem dinheiro, se você ficou milionária, se você ficou rica. Pouco importa, pobre menina rica, porque princípio e referência você não tem nenhuma. Olhando justamente para isso e vendo dessa forma tudo que a gente está assistindo, a única coisa que a gente vê é um corpo pulando para lá e para cá, com um colã branco e verde de paetê, com um cabelo muito bem feito, no qual ela se preocupou muito mais com o cabelo e com a maquiagem do que realmente com o próprio hábito do costume, do princípio e da boa educação. Mas para que vocês
vocês estão chegando agora perderam, eu quero que vocês vejam um exato momento, inclusive que o próprio segurança tenta segurar ela para que ela não jogasse o microfone, mas ela, sem dó nem piedade, ela atirou o microfone e ainda saiu batendo palma, como quem diz, olha como eu sou boa, tá vendo só? Eu consegui quebrar o microfone. Foi isso que ela fez de verdade. Então pode chegar mais uma vez para que vocês vejam tudo que a Anitinha fez. Vamos lá ver. Ai, o tonto ainda rindo. Ah, muito bom, muito bom. Tem uma aqui, olha, a Cláudia Schwartz está dizendo o seguinte: a fama subiu pra cabeça. Eu acho que nem é a fama, Claudinha. Nem acho que é a fama. Na verdade, é a falta de educação. Porque se ela tivesse realmente compaixão e respeito pelos profissionais que trabalham com ela, ou pelos profissionais que fizeram esse show acontecer, os profissionais que realmente foram e trabalharam para montar esse palco, que trabalharam para colocar ela de pé, que trabalharam para colocar toda a estrutura, que trabalharam para colocar o som, que trabalharam para colocar tudo, ela não teria feito isso, sabe? Ela não teria agido dessa forma. Ao contrário, ela teria que ter um pouco mais de respeito pelos profissionais de audiovisual e pelos profissionais que colocam. Por que ela não fez isso lá nos Estados Unidos? Em primeiro lugar, olha, prestem atenção, a carreira da Anitta nos Estados Unidos não passou de uma mentira, pessoal. Não passou de uma mentira. Qual foi o grande show que vocês assistiram da Anitta lá fora? Nenhum. O que nós vimos foi um puro marketing dela entregando aqui no Brasil. E a gente via os blogs, os noticiários, todos esses perfis de fofoca, né? Que recebem, inclusive, ganham pra ficar falando bem. E aí o que acontece? Porque a Anitta recebe o prêmio tal. Porque a Anitta fechou não sei onde. Porque a Anitta agora está com fulana de tal. Entendeu? Mas vocês viram alguma coisa? Você assistiu um show dela, por exemplo, lá nos Estados Unidos? Você assistiu um show da Anitta transmitido, mas aquela coisa fenomenal, como uma Adele, como uma Lady Gaga? Alguém viu isso? Alguém assistiu a um show da Anitta desse naipe? Se você assistiu, você me fala, porque eu nunca vi um show da Anitta nessa magnitude toda. Sabe, foi puro marketing que ela fazia. Ou vocês achavam que ela estava abalando lá fora, né? Isso, se ela fizesse lá fora, ela ia ser vaiada, escorraçada. E se é que já não foi. Porque voltando pro Brasil com o rabinho entre as pernas, mas bem entre as pernas, porque a gente sabe exatamente que lá nos Estados Unidos é completamente diferente. Ou você vai mostrar o que você tem de verdade, ou você tá fora, bonitona. Sabe? O americano não tem essa. Ou você ganha um americano de cara, ou você não ganhou, tá? E é isso mesmo que acontece, tá? E olha, e não é só isso, hein? Porque ela perde o Grammy, inclusive, pra própria Shakira. Então, ou seja, tudo isso que aconteceu, bem feito, porque o castigo chega a galope. O castigo, ele não vem a pouco, não. Ele vem correndo, ele vem que nem uma seta e pá! E acerta. Eu sempre digo, muito cuidado com as atitudes que a gente tem, inclusive com as outras pessoas, tá? Mas para que vocês entendam, vamos lá, olha. A Anitta, da redação do G1, a Anitta perde Grammy de melhor álbum de pop latino. A cantora não compareceu à premiação. Lógico que ela não ia comparecer. Ela já sabia que ela não ia ganhar, né? A Anitta não levou o Grammy de melhor álbum do pop latino neste domingo. Ela concorria ao prêmio pelo álbum Funk Generation, mas a vencedora da categoria foi a colombiana Shakira com o álbum Las Mujeres y a No Lohan.
A brasileira já tinha concorrido ao Grammy em 2023 na categoria de melhor artista revelação, mas não levou o prêmio também. Olha só, vê se o povo tá afim de Anitta. Ela só faz sucesso aqui, esse barulho da Anitta é na rede social. O barulho da Anitta é na internet, eu já falei pra vocês. A Anitta não faz esse sucesso. Fica todo mundo idolatrando essa mulher, achando que ela é maravilhosa, mas ela não entrega. Ela só entrega pra esses fãzinhos, pra esse povo aí completamente medíocre, que fica seguindo ela, aplaudindo e achando que ela é o máximo, tá? Desta vez a brasileira não compareceu à cerimônia em Los Angeles e segue no Brasil com as apresentações dos ensaios da Anitta. Por que os ensaios da Anitta? Porque ela não enche, inclusive, os lugares, não lota, pessoal. Então os ensaios requerem o quê? Um público menor. Então, a partir dali, ela consegue realmente manobrar e não ter prejuízo, vamos dizer assim. Ou até tem prejuízo, né? Olha só, e continuando... Para estar lá presente no Grammy, eu teria que remarcar esses shows desse final de semana. E aí eu teria que acabar com umas férias minhas. É que eu acho que, como muitos anos da minha vida, eu não dei prioridade à minha vida pessoal, às minhas férias, o meu descanso. Hoje em dia tenho sido prioridade, afirmou em entrevista ao EPTV, afiliada da TV Globo. Para, cara, nem arde, né, Anitta? Você não foi porque você já sabia que você não iria levar o prêmio, né? Então, ou seja, para com isso. Você já estava sabendo que quem ia levar não era você, não vai ser você que vai ser premiado, até porque os ganhadores são comunicados antes, né? Justamente para irem. Milton Nascimento compareceu à cerimônia e concorria à categoria de melhor álbum de jazz vocal pelo disco Milton Mais Esperança. O brasileiro também não levou o prêmio, que foi para Joyful Holiday, de Samara Joy. Foi ela quem venceu na categoria de melhor artista revelação de 2023, quando concorria com Anitta. O bandolinista e compositor Hamilton de Holanda, pelo disco Collab, em parceria com o cubano Gonzalo Rubalcaba, e a pianista Elaine Elias, pelo disco Time and Again, tá? Foram indicados o melhor álbum latino de jazz, mas o vencedor foi Zacai Curtis, pelo disco K-Pop Lives, ou seja, então a Anitta ficou completamente fora. E para você que tá chegando agora, eu estou cancelando a Anitta justamente por esse vídeo que você vai ver de novo, na onde ela arrebenta os microfones no show ensaio da Anitta, e cada microfone custando $2.000 cada um. Pode chegar de novo para vocês verem a bizarrice que a Anitta cometeu em Belo Horizonte nesse final de semana. Não faça isso! A Anitta do 46 metros tá viva! Sonhei que andava no lugar perfeito! Meu Deus! Eu sonhei que andava no lugar legal! Meu coração tava pulando! Eu quero tentar! Olha, a Jennifer Leão, ela fez uma bela observação aqui. 2 pontos, Fê. Primeiro, que nem ao Grammy ela foi. Sim, ela não foi porque ela já sabia que ela não iria ganhar. O que ela ia lá, passar carão? Né? E segundo, que no vídeo até dá pra ouvir alguém testando o microfone, e mesmo assim ela tacou no chão. Ou seja, ela quis lacrar mesmo, ela quis fazer isso, confusão. Só que isso custou inclusive para o bolso, porque a nossa produção entrou em contato com a produtora que promoveu esse show, que promoveu não, que montou esse show, né, com toda a parte de estrutura, de som e iluminação. Ela deixou um custo lá de R$56 mil.
Eles que se ardam agora, por quê? Porque ela simplesmente quebrou os microfones, tá certo? 4 microfones, cada um custando mais de $2.000. Era só a bonitinha ter um pouquinho só de paciência, que daí iria acontecer o seguinte, como eu disse pra vocês, ficam num show, por exemplo, como um show da Anitta, como qualquer outro show. O Juninho também estava explicando pra gente aqui que, na minha opinião, é um dos melhores sonoplastas que a gente tem no país. Ele estava explicando o seguinte, ele disse assim, ficam vários microfones desligados em stand-by, tá certo? Vários, num show como esse. E acontece o seguinte, o microfone dela, como o dela falhou, era só ela pegar um outro microfone e esperar a mesa saberem qual era o microfone que ela estava na mão, apertar o botão e esse microfone seria ligado na hora, mas ela não esperou, ela simplesmente disse pá, e joga, pá, e joga de novo, tá? Pois é, pessoal, e esse foi um corte aqui do nosso canal Felipe Campos, e por isso não deixe de se inscrever, inscreva-se no canal, dê o like e acione o sino para que você receba notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até você. Tá gostando? Então pode chegar, pode usar e abusar sem moderação. Um beijo para vocês.